a todas e todos. Grande alegria aqui já ter a Rita, né, apresentando seu trabalho de conclusão de mestrado. Agradeço aos professores da banca, a professora Silvana, o professor Fernando, que nos acompanharam também na qualificação. E, bom, saudação aí para todos presentes. Então, Rita, você vai ter entre 20 e 25 minutos para a sua apresentação. Depois os professores vão fazer seus comentários, suas perguntas. E, depois disso, a gente vai se retirar, né, para outra salinha, vamos a fazer a avaliação e logo voltamos, tá bem? Esse seria mais ou menos o roteiro do ritual. Tá ok. Então, sem mais delongas aí, deixo você com a palavra, Rita. Certo, obrigada, professora. Eu queria começar, né, agradecendo a professora Nancy, né, por todo o apoio dado durante essa minha pesquisa, pela orientação, né, pela disponibilidade em si de me orientar. Agradeço também ao professor Vecchiato e à professora Silvana Vidotti, também pela disponibilidade de estarem aqui mais uma vez, né, estiveram também na minha banca de qualificação. Agradeço ainda a todos os meus amigos, colegas que estão aqui presentes nessa sala virtual e aos meus familiares também, que puderam estar aqui. Então, é isso, já começo agradecendo, desde já. Bem, o título, né, da minha dissertação é Povoamento em Repositórios Institucionais, uma proposta de interoperabilidade entre o RI, o repositório institucional da UFRN, e a plataforma Silax. Rita? Oi. Desculpa, você pode, talvez, ampliar, colocar em tela completa a apresentação? Como eu faço isso, professora? Porque eu... Aqui... Isso. Isso, perfeito. Tá ótimo. Obrigada. Temos aqui o roteiro, né? Eu começo com a introdução, depois falo bem brevemente sobre o referencial teórico, que é acesso aberto, repositórios institucionais, formas de povoamento em repositórios institucionais, metadados, interoperabilidade. Depois falaria um pouco sobre a metodologia, darei os resultados alcançados, vou mostrar brevemente o fluxo atual de povoamento, para poder fazer a comparação com a proposta do novo fluxo de povoamento de artigos científicos no RI. E chego, então, às considerações finais. Bem, os repositórios institucionais, né, eles são hoje, assim, grandes aliados na promoção do acesso aberto às pesquisas científicas. E o repositório institucional do UFRN, que foi criado em 2010, ele desempenha bem essa função, né, disponibilizando não só artigos científicos, mas também teses, dissertações, monografias, livros e outras tipologias. Já a plataforma Silax, que é a segunda unidade aqui desse trabalho, ela foi desenvolvida, né, foi colocada no ar em 2020, desenvolvida aí pelo professor Gibeon Aquino, do Instituto Metrópole Digitais. E essa plataforma, ela faz a coleta automática, né, do quantitativo das produções científicas de professores das instituições de ensino superior brasileiras, né? Vale destacar aqui que não só da UFRN, mas de todo o Brasil. Então, fazendo a comparação com o número de artigos que a gente tem hoje disponibilizado no repositório institucional, que é cerca aí de 5.000, com os dados coletados pela plataforma Silax, que está aí em torno de 47.000, a gente percebe que há aí uma disparidade muito grande, né, entre o que é disponibilizado e do que realmente é produzido. A gente sabe que essas duas plataformas, elas têm objetivos diferentes, né? O RI, ele tem ali o objetivo de disponibilizar, quando é possível, o texto completo. Já a plataforma Silax, ela coleta apenas os metadados. Porém, mesmo com essa disparidade, né, mesmo com essa diferença de objetivos, a disparidade
entre um número e outro ainda é muito grande. Então, né, por isso surgiu essa proposta de trazer esses metadados coletados pelo Silax para o repositório institucional do FRN, né, aprimorando assim, aumentando assim o povoamento no repositório. Para tanto, né, foram sugeridos um objetivo geral e os específicos. Como objetivo geral, temos que propor, né, um novo fluxo de povoamento de artigos científicos para o repositório institucional do FRN, utilizando os metadados coletados pela plataforma Silax. Como específico, a gente traçou 3 objetivos. Primeiro é definir e caracterizar os repositórios digitais, com ênfase nos repositórios institucionais. Segundo, investigar, né, as potencialidades de interoperabilidade entre a plataforma Silax e o repositório institucional do FRN por meio dessa coleta automática de metadados. E, por último, mapear o fluxo atual de povoamento, né, de artigos científicos no RI do FRN e definir mudanças a partir dessa interoperabilidade com o Silax. No referencial teórico, falamos um pouco, primeiramente, do acesso aberto, né, que é aí uma das vias para se alcançar a ciência aberta. Esse movimento, ele ganhou força ali por volta de meados ali dos anos 2000, mas a gente vê, né, na literatura que, bem antes disso, já haviam várias iniciativas para se promover esse acesso aberto à publicação científica. Como trouxe aqui algumas, a Cielo, né, que é um portal, ele foi lançado em 1997, reunindo aí várias revistas científicas, todas de acesso aberto. A Biblioteca Virtual da Saúde, lançada em 1998, que é uma biblioteca, né, uma rede que visa disponibilizar artigos na área da saúde. Aí sim, a partir dos anos 2000, a gente teve aqui 3 declarações, né, que veio para impulsionar ainda mais esse movimento. A BOAI, que é a Declaração de Budapeste, a Budapest Open Access Initiative, ela saiu aí, né, em 2002, né, e foi nessa reunião de Budapeste que se definiu, né, o termo acesso aberto, ou o Open Access. Foi também nessa declaração que veio as 2 vias que esse movimento poderia ser difundido, né? Que é a via verde, que são os repositórios digitais, e a via dourada, que são os periódicos científicos de acesso aberto. Depois tivemos, no ano seguinte, 2 outras declarações, a de Bethesda e a de Berlim, que elas só corroboram, né, com a declaração de Budapeste. Eu destaco que essa declaração de Berlim, ela veio falando, né, sobre você promover o acesso não somente à comunicação científica na área da saúde, como veio bem descrito nas outras, mas também na área das ciências sociais. Destaquei aqui também umas principais instituições que apoiam esse movimento, né? O IBICT, a Fiocruz, a Foster e a Unesco. Elas apoiam não só com aparato, né, tecnológico, algumas, mas também com cursos, né, com palestras, para promover esse acesso aberto. Uma das vias desse acesso aberto são os repositórios institucionais, né? Que eles são repositórios criados para preservar não só os documentos científicos de uma instituição, mas também qualquer outro documento que essa instituição queira incluir nesse repositório, né? Eles têm a principal função
de disponibilizar, né, de dar visibilidade, não só às produções científicas criadas naquela instituição, mas também eles dão visibilidade ao autor e até mesmo à própria instituição. Miller, né, ele destaca que esses repositórios institucionais, eles precisam estar sempre atualizados, né, para que haja aí sempre acesso dos usuários. Nesses repositórios, existem 3 formas, segundo a literatura, de povoamento, né, que é o autoarquivamento, o depósito mediado e a coleta automática. O autoarquivamento, ele foi sugerido na BOA em 2002, né, que é quando o autor ele deposita o seu próprio trabalho no repositório, né? Ele entra ali no repositório, faz seu cadastro e deposita o seu trabalho. Já o depósito mediado, ele é feito por um funcionário do RI, geralmente o bibliotecário ou qualquer outro servidor que trabalha ali, e ele é feito mediante a autorização do autor. A coleta automática, ela é feita quando você pega dados de outras bases, como, por exemplo, o Sucupira, a Scopus, o Lattes, pega esses metadados que já estão lá, de artigos científicos, e transfere esses metadados para o seu RI, né? Vidot e Sarvos destacam que essa forma de povoamento é uma das mais eficientes e eficazes, porque você consegue aí trazer 100, 200, 300 documentos de uma vez, né? E é importante destacar que não é só trazer esses metadados e colocar dentro do RI, é preciso fazer aí uma minuciosa conferência, né, de todos esses metadados, assim como também conferir a licença de acesso aberto, a licença, se ela é de acesso aberto ou de acesso fechado, né? Para você saber se você vai aí publicar ou não o arquivo completo, o PDF completo. Trago ainda 2 termos aqui, né? Que é metadados e interoperabilidade. Metadados, na sua definição simples, né? São dados que explicam ou representam outros dados, né? Eles servem aí para dar acesso e para recuperação da informação, né? E é importante dizer que esses metadados, eles precisam ter uma padronização para que sejam acessados ou recuperados posteriormente e para também que haja interoperabilidade entre os sistemas, né? E um desses padrões mais utilizados nos repositórios institucionais é o Dublin Core, né? O Dublin Core ele tem aí 15 elementos de metadados, os que são utilizados nos repositórios institucionais, que são aí autor, data, título, e entre outros, né? Então, havendo essa padronização, poderá haver a interoperabilidade entre os sistemas, que, segundo o ENAP, a interoperabilidade, né, ela é a capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, né, ou seja, interoperar, de modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. Ainda segundo o ENAP, essa interoperabilidade ela tem que acontecer em 3 dimensões, né? Que é a dimensão organizacional, a semântica e a técnica. Bem, sobre a metodologia, né? É uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa e de natureza aplicada, que a gente utilizou o método da pesquisação. Segundo o Tiolente, né, esse método, ele busca resolver o problema prático, cientificamente relevante, vivenciado na prática pelo pesquisador. E quanto aos instrumentos de coleta de dados,
foram realizadas 2 entrevistas semi-estruturadas, primeiramente com o gestor do Silex, depois com a gestora do repositório institucional da UFRN, assim como uma reunião técnica, né, com os gestores envolvidos e a equipe técnica de tecnologia da informação da Biblioteca Central Zilamamed, os quais possuem, né, esses envolvidos, eles possuem total interesse em otimizar o depósito de artigos científicos no repositório institucional. Para análise de dados, né, coletados, foi utilizada a análise de conteúdo sobre a ótica de Bardhan. Para tanto, foram analisadas 3 categorias: interoperabilidade organizacional, a interoperabilidade semântica e a interoperabilidade técnica. Bem, quanto aos resultados, né, quanto à interoperabilidade organizacional, após as entrevistas com os 2 gestores, ficou constatado, né, que a interoperabilidade organizacional ela é totalmente possível, visto que os envolvidos eles mostraram-se totalmente a favor desta, né, e evidenciaram que farão o que for possível para que essa interoperabilidade aconteça, essa troca de, né, que é trazer os dados do Silex para o RI. E eles destacaram ainda que, como as 2 bases de dados são da mesma instituição, né, esse processo, essa interoperabilidade será ainda menos burocrática. Quanto à interoperabilidade semântica, também ela percebe-se que ela é, sim, possível, né, o aproveitamento da coleta automática de metadados realizada pelo Silex para a inserção desses metadados no RI, visto que, né, os padrões de metadados utilizados são compatíveis. O Silex ele fornecerá os metadados coletados nas bases, né, de dados, o Lattes, a Scopus, a Sucupira e o OrcID, ficando a cargo do repositório institucional complementar, né, esses metadados, com resumo, abstract, palavras-chave, a licença de acesso e o texto completo, quando for possível. Será preciso que haja esse complemento, porque esses metadados de resumo, abstract, palavras-chave, eles não são coletados, né, já foi dito que eles não são coletados pela plataforma Silex. E, por último, a interoperabilidade técnica, né, quanto a isso, ficou acordado que será criado pela equipe de tecnologia de informação da BCZM uma tela de busca, né, capaz de coletar e sintetizar os metadados no formato XML, para posterior, né, importação desses metadados no repositório institucional. Aí eu trouxe aqui a tela de busca para vocês terem uma ideia, né? Pode ser pesquisado por título do artigo, autores, título do periódico, o centro ou o departamento, a tipologia, né? Que começaremos aqui pelos artigos mesmo, ou pela data de publicação desses artigos científicos. Bem, aqui eu trago o fluxo atual, né? Como ele ocorre no repositório institucional hoje. Aqui é a parte que o usuário tem que percorrer, e aqui embaixo o setor de repositórios digitais. Então, ele se inicia com o usuário logando-se no SIGA, né? Ele loga-se e aguarda um e-mail de confirmação. O setor de repositórios digitais, ele é avisado, né, por e-mail de que esse usuário se logou. Ele insere esse usuário na coleção que ele pode depositar. Aí, novamente, o usuário recebe um e-mail com a permissão para depositar, faz o depósito desse artigo, né? Aí, novamente, recebemos um e-mail avisando desse depósito, fazemos a edição desses metadados. Se estiver tudo correto, o artigo é disponibilizado no RI, e o usuário ele recebe um e-mail avisando dessa disponibilização. Caso tenha algo errado com a licença ou algum metadado desse artigo,
o depósito é rejeitado, o usuário recebe um e-mail com o motivo, né, dessa rejeição, faz os ajustes necessários e deposita novamente para fazer todo esse fluxo. No fluxo atual, né, sai o usuário e entra aqui a plataforma Silax com a coleta automática nas bases de dados. Após essa coleta automática, o setor de repositórios digitais, ele vai realizar a busca, a tela de busca, né, dentro do Silax, exportar o resultado em XML, baixar o arquivo no computador, transferir para o repositório, né, em suas devidas coleções, fazer a conferência não só dos metadados, mas uma conferência muito importante, que é a licenças de acesso, se ela é aberta ou não, se pode ou não depositar em repositórios institucionais. Aí, se é de acesso aberto, se pode depositar em repositórios institucionais, adicionaremos o arquivo PDF, né, aos metadados e será feita a disponibilização no repositório institucional. Caso não, né, caso essa licença não seja aberta, deixaremos só os metadados disponíveis no RI. Então, essa é a minha proposta para o novo fluxo, né, de povoamento de repositórios institucional do FRN, a partir dessa interoperabilidade com o Silax. Como considerações finais, eu digo que o movimento de acesso aberto às publicações científicas, né, ele vem ganhando uma força muito grande em todo o mundo. E os repositórios institucionais, eles são importantes ferramentas que contribuem para essa divulgação da produção científica, além de preservar a memória institucional. Então, com o intuito de responder à inquietação feita no início desse estudo, traçou-se 3 objetivos específicos, né, os quais, graças a Deus, foram totalmente atingidos. No que concerne ao primeiro objetivo específico, né, que é definir e caracterizar os repositórios digitais, com ênfase nos institucionais, este foi alcançado mediante pesquisa bibliográfica e documental em bases relacionadas ao temas, como também no próprio repositório institucional do FRN e na plataforma Silax. O segundo objetivo, que corresponde à investigação das potencialidades de interoperabilidade entre a plataforma Silax e o repositório institucional do FRN, através da coleta automática de metadados, ele também foi atendido, né, por meio das entrevistas realizadas com o gestor do Silax e a gestora do repositório institucional. Já o terceiro objetivo, que foi mapear, né, o fluxo de povoamento de artigos científicos e definir mudanças a partir da interoperabilidade com o Silax, ele foi alcançado, né, com a realização de reuniões técnicas com a equipe de tecnologia da informação da BCZM e os gestores do repositório institucional da FRN e do Silax. Então, em síntese, né, acredita-se que essa pesquisa contribuirá à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na medida em que, se implementada essa proposta, né, otimizará o processo de povoamento no repositório institucional do FRN, contribuindo para o acesso aberto, assim como para a visibilidade da produção científica do autor e da própria instituição. Sugere-se aqui para futuros estudos, né, investigar quais instituições de ensino superior brasileiras utilizam essa coleta automática para povoamento de seus repositórios, né, e como esse processo é feito, né, em cada uma delas. Trago aqui uma frase de Meadows, de 1999, que ele diz que a comunicação, a comunicação científica, ela situa-se no próprio coração da ciência. É para ela tão vital quanto a própria pesquisa, pois a esta não cabe reivindicar com legitimidade este nome, enquanto não é sido analisada e aceita pelos seus pares. Obrigada a todos.
Muito obrigada, Rita. Parabéns aí pela sua apresentação no Obrigada. tempo estabelecido. E agora vou dar a palavra para a professora Silvana, né, nossa convidada externa, para depois passar para o professor Fernando. Obrigada, professora Nancy. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui com vocês, né, nesse momento agora de defesa do mestrado da Rita de Cássia. Eu pude participar do exame de qualificação e agora estou participando aí da versão final, né, desse trabalho acadêmico que faz parte da formação em nível de mestrado. Então, eu agradeço, professora Nancy, pelo convite, e os 2 convites, e agradeço a Rita de Cássia também, pelo convite e por me permitir fazer leitura do trabalho por ela desenvolvido. Também é uma felicidade estar aqui, né, com essa banca, com a Nancy, com o professor Fernando Vecchiato, né, e tenho certeza que os colegas que estão aqui presentes, né, o colega da Rita, como ela disse, Rita de Cássia, os familiares, enfim, que também estão felizes com esse momento pelo qual a Rita de Cássia está passando. Bom, o processo de mestrado é um processo que ele, de certa maneira, ele culmina, né, na apresentação de um trabalho científico, neste caso, uma dissertação, né, e essa dissertação, ela está muito ligada com o fazer, né, da Rita de Cássia na própria instituição. Então, esse é um trabalho que tem todo um aporte teórico, científico, e traz como um dos resultados uma proposta de um fluxo de povoamento, né, semiautomático, para o repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir de dados ou de metadados coletados do SciLax. Tá? Então, ele, para, né, o programa de pós-graduação da Federal do Rio Grande do Norte, ele atende, né, a todos os requisitos que a CAPES pede para um mestrado profissional. Tá? Eu então, vou falar um pouco, de forma geral, do trabalho, e depois eu vou me ater a alguns pontos, Rita de Cássia, do seu texto, que eu queria mais dialogar para entender com você como é que você concebeu, por exemplo, o fluxo. Tá? Então, a primeira sugestão que eu vou dar é que, antes de entregar, essa não é a versão final, né? Vocês podem mexer? Podem, né? Então, tá, porque tem universidade que não deixa, por isso que eu faço essa pergunta. Podendo mexer, o que eu iria sugerir é que depois que você finalizar, né, o texto, que você peça para alguém fazer uma correção gramática e ortográfica, né, porque é um trabalho que vai ficar de acesso aberto, né, e vai ser, eu espero, bem utilizado pela sociedade, e aí esse rigor, né, da língua, ele é necessário, tanto o rigor científico, né, no formato científico, quanto do idioma no qual você escreveu o trabalho. Tá? Então, eu sugiro que você faça essa correção. Tá? Sei que você é bibliotecária, né? Sim. Eu anotei alguns probleminhas de referência que você fez, mas é porque sempre acaba passando, sabe? Nunca a gente consegue perfeição em tudo, então, quando eu fui passando, eu percebi alguma coisa, eu deixei anotado para você verificar, né, a forma correta de fazer a citação. Em especial quando são objetos digitais da web, a gente fica em dúvida em como fazer a referência a ele, né, em alguns pontos. Tá? Então, também eu tenho isso para dizer em termos da forma, né? Com relação agora ao conteúdo, tá? Eu lembro que na qualificação a proposta era que era analisar, né, como que as instituições de ensino superior estavam fazendo, né, o povoamento automático aí em repositórios,
e aí depois acabou culminando num trabalho para aproveitar uma solução que a própria universidade tem, que é o SciLabs. Tá? Bom, então eu acho que, assim, grande parte todo o material que você apresentou na qualificação, ele sustenta, né, essa versão final com o seu olhar. O que mudou foi o foco, analisar o que estão fazendo para como é que a gente poderia aproveitar uma solução da própria universidade para povoar, né, fazer um povoamento semiautomático aí do nosso repositório. Então, aproveitar o trabalho já desenvolvido num setor que tinha lá um objetivo específico, que era dar suporte, né, à pró-reitoria de pesquisa, eu acho que também de pós, com relação à parte mais quantitativa de produção. Né? O repositório, ele vai mais numa parte, claro que ele tem o quantitativo, mas ele tem o qualitativo no sentido de que a gente representa os objetos da própria publicação científica, né, da comunidade, da universidade, e, quando possível, a gente associa o próprio produto, né, a própria produção. Tá? Mas, quando se coleta, né, no SciLabs a produção, e por ele entrar nas bases, no Lattes, né, currículo Lattes, na Scopus, na plataforma Sucupira, ele já consegue, nessa plataforma, consegue pegar alguns elementos de metadados que ajudarão o povoamento semiautomático aí do repositório. Né? Nesse sentido, assim, você deixa claro no texto, né, são duas, digamos, plataformas diferentes, mas que existe um ponto de convergência entre elas, né, no qual o SciLabs pode ajudar o repositório, tá? Então, seria uma coleta de buscar os elementos de metadados, trazer para o ambiente, né, de gestão, digamos, do repositório, fazer o tratamento final, com a inclusão de outros elementos, né, de metadados, a licença de uso e objeto digital, se permitido, né, para que possa, então, povoar o próprio repositório. Né? Do mesmo lado que, da mesma forma que se pensou no SciLabs buscar os metadados, talvez o SciLabs pudesse buscar os metadados do repositório. Poderia ser um trabalho de mão dupla, né? Porque, pelo que eu entendi, ele tem o SciLabs tem um deduplicador, que, quando ele pega já um objeto representado, e ele já tem, ele descarta, né? Para não dar duplicidade na contagem. Então, também poderia, né, fazer essa busca no repositório, porque, se você olhar uma das comunidades que você traz a relação, uma delas tem mais objetos representados no repositório do que no quantitativo do SciLabs. Tá? Então, certamente tem conteúdo no repositório que o SciLabs não pegou, porque não estava, ou não estava no Lattes, ou era divergente, ou tem problema, por exemplo, do controle do nome do autor. Né? Nem sempre o autor, a gente sabe disso, ele representa a sua instituição de forma correta para fazer essa coleta em diferentes bases, né, de forma precisa e segura. Então, tem N problemas que a gente passa quando a gente coleta de diferentes bases, né? E só para ter uma ideia, por exemplo, um artigo na Scopus, ele pode estar representado de um jeito, né? E no Lattes do docente ele pode estar representado no outro, e na plataforma Sucupira de outro jeito. Tá? Então, a gente vivencia isso na própria universidade, na própria Unesp, né, com essas coletas de diferentes bases, e aí a gente tem que dar todo um tratamento. Tá? Então, eu até entendo que você descreveu que o próprio pesquisador que desenvolveu e que está trazendo a propriedade intelectual aí desse ambiente do SciLabs, ele provavelmente não deve dar continuidade, que isso é depois um ponto de preocupação, que eu acho que a gente tem que conversar, tá? Mas, como o seu é um trabalho científico, o ambiente SciLabs existe,
né? Eu sugiro que você trabalhe, né, escreva como trabalhos futuros a interoperabilidade também do repositório da Federal do Rio Grande do Norte com o SciLax. Ele pegando metadados e fazendo, né, esse, entre aspas, povoamento bibliométrico lá na plataforma dele. Então, eu acho que, claro, não é um fluxo que você vai apresentar, porque não é o objetivo da sua dissertação, mas é um trabalho que eu acho que vale a pena você deixar registrado para trabalhos futuros, porque esse sistema vindo para a universidade, ele sendo de propriedade intelectual da universidade, outras pessoas podem dar continuidade a ele, e eu assim, espero que aconteça, né, para que vocês possam usar essa plataforma, essa ferramenta para fazer, né, coletar aí metadados para fazer um povoamento, tá? Então, eu acho que essa é a primeira contribuição, eu acho que eu queria te dar, porque eu acho importante, tá, nós da ciência da informação mostrarmos para a área de computação como é que eles podem, né, utilizar o que nós temos. Não é só a gente ir lá na computação, pegar o que eles fazem e utilizar na ciência da informação, mas mostrar que é possível, né, ambientes desenvolvidos na ciência da informação serem utilizados para outros tipos de plataformas e ambientes da área de computação e da área, por exemplo, de gestão, enfim, de áreas administrativas. Tá? Um outro ponto que eu queria conversar com você é com relação ao título do seu trabalho, tá? Ele tem povoamento e repositórios institucionais, aí você traz isso como tema do seu trabalho, como grande tema, e aí você funila para uma proposta de interoperabilidade entre o repositório da universidade e a plataforma SciLax. Tá? O título, ele acabou sendo mais abrangente, tá, do que o seu objetivo principal, onde você funilou para propor um fluxo. Tá? Então, eu queria que você conversasse com a sua orientadora, com a professora Nancy, né, se o objetivo geral é só propor um fluxo, ou se o objetivo geral ele vai culminar mais com o objetivo com o título do seu trabalho. Tá? Porque você traz, né, você traz acesso aberto, você traz repositórios institucionais, fala de povoamento, então você transita aí na literatura especializada, né, e depois você faz o fluxo é, digamos, um entregável, né, a gente diria na arquitetura da informação, seria um entregável desse seu trabalho, que seria como é que a gente tem que pensar o fluxo, tá? A interoperabilidade organizacional, eu acho que ela fica bem clara, por quê? Porque vocês dois, né, as duas plataformas estão no mesmo contexto institucional, têm os mesmos objetivos, né, mesmo que SciLax amplie, né, para outros pesquisadores, né, do Brasil, mas ele nasce no contexto de trazer uma ferramenta de gestão para a própria universidade, né? E, então, eu acho que essa parte de interoperabilidade organizacional, ela pode progredir, né, para que outros sistemas, e aí o SIGA é citado como um dos sistemas que hoje é utilizado, né, se eu não me engano, é ligado com o trabalho da Cleidiane, de ligar o SIGA com o povoamento no repositório. Então, eu acho que essa parte, né, esse diálogo na interoperabilidade organizacional, ele pode evoluir para que outros sistemas, né, possam ser pensados como algumas arquiteturas dentro dessa ecologia informacional da própria universidade. Na parte de interoperabilidade semântica, tá? A interoperabilidade semântica ela vai muito mais num acordo, digamos, de taxonomia, de vocabulário controlado, de um mapeamento para você ter, digamos, um discurso e um entendimento semântico. Tá? Então, no seu trabalho, a coleta de metadados ela não é a interoperabilidade semântica. O que é a interoperabilidade semântica é um quadro onde você faz um mapeamento
tá? Entre o que tem, como é que o repositório trabalha o formato, qual é o perfil de aplicação, digamos, do repositório, usando o Dublin Core, e qual seria aí o banco de dados, o perfil de aplicação do Silax. Talvez aquilo ali você pudesse, né, aprimorar um pouquinho mais para chegar no que seria essa interoperabilidade semântica. Olha, eu estou entendendo que title, tá? Desse title título, né, para o outro. Então, eu estou tentando trazer uma semântica para dizer o que em um é uma coisa, no outro é outra, tá? Então, isso eu acho que dá para você fazer, e aí, como nesse trabalho você faz a mão do Silax para o repositório, até inverteria aquele quadro, começando com o Silax, dizer, lá é assim, e aqui vai ser assim. Tá? Então, entenda-se o que tiver no campo X, né, vai ter um certo valor lá, um certo conteúdo, vai vir aqui para o repositório como sendo Y. Tá? Esse é o entendimento mais da semântica. E aí, a técnica, né, a interoperabilidade técnica, ela passa por essa coleta dos metadados a partir desse crosswalk do que é um e do que é o outro, tá? Você traz a parte, você vai buscar, e aí você traz o entregável, que seria, bom, vai ter uma interface, na verdade, vai ter um sistema que vai interoperar, porque ele não está usando, por exemplo, o OAI-PMH como um protocolo OAI-PMH, mas ele vai fazer um REST, uma API ou alguma coisa assim, tá? Para que você diga o que você precisa e ele vai lá buscar no sistema, no Silax, os metadados e expor para vocês no repositório. Aí, uma vez expondo para o repositório, né, o que tem que se pensar assim, bom, ele vai vir como? Ele vai vir um arquivo XML, em JSON, em Excel, que é algumas coisas que você foi falar que foi uma decisão e tal, mas ele vai entrar no DSpace? Tá? Se ele vai entrar no DSpace, se a gente olhar, o DSpace trabalha com, vamos dizer, planilhas. Tá? No momento que entra um registro para ele, alguns campos serão preenchidos, outros campos não serão, como você mesmo demonstra no seu trabalho, né? E aí vai ser necessário que a intervenção humana para buscar os conteúdos, elementos de metadados, como resumo, ápice, editora, idioma, vai ser necessário a intervenção humana para incluir esses novos elementos, né? Verificar a licença, se é possível ou não ter o objeto de acesso aberto, e, se possível, tem que se pegar o objeto, não sei se assim vocês fazem, eu vou dar o link, de qualquer maneira, com objeto ou sem objeto, o RI, né, que seria um identificador persistente, ou mesmo RL de acesso ao objeto, ele tem que ser colocado, né? Então, tem aí toda uma parte de, vem para cá, sai do Silax, entra, digamos, no ambiente do repositório. Como é que vai ser esse ambiente do repositório? Onde é que vai, como é que esses dados vão entrar no DSpace? Isso depois eu queria te ouvir. Como é que eles vão entrar e como é que depois vai ter intervenção humana, tá? E aí a intervenção humana, ela vai ser feita registro por registro, né? E, né, sai do Silax, entra numa base temporária do DSpace, e aí, no dia a dia, o responsável pelo repositório vai entrar nessa base temporária, vai pegar o registro e vai completar. Como é que vai ser isso, Rita? Me fala um pouquinho. Oi, professora. Então, a gente já tem, né, já faz isso, como a senhora citou, com o trabalho de Cleidiane. A gente tira do CIGA, aí tem o importador, que ela mesma já criou para... Lá no CIGA. Isso, pega do CIGA, aí coloca no importador, faz a importação, né, no DSpace, e ele fica ali na tela, fica todos os trabalhos na tela do DSpace, ali no meu espaço. Ela pega esses dados do CIGA, no caso, a gente vai pegar os dados do Silax,
vai usar esse importador, que já é usado para trazer os dados do SIGA, vai colocar no DSpace. Então, mas vai colocar como? Ele vai entrar em lote e aí vai aparecer um monte de registros pendentes. Exatamente. E aí aparece o registro pendente e aí alguém vai conferindo um a um. Isso. Exatamente. Isso já é feito com as teses, são em torno de 200, 100, 200, né, de mestrado e doutorado, teses, dissertações, e agora pretendemos fazer com esses artigos científicos, por enquanto. Tá. E eu acho que é mais ou menos isso que eu estava entendendo que ia acontecer, tá? E do momento em que você sabe pelo SciLacs quem é o centro, ou se chamou de centro, ou departamento, tá? Ele vai jogar para a coleção, ele vai definir qual é a coleção no DSpace. O importador faz isso. O importador faz isso. Que faz isso, ele divide nas coleções. Tá. E esse importador do SIGA, ele vai ser customizado para ser o importador do SciLacs, certo? Pode ser isso, pode ser usado mesmo. Não, porque você tem os mesmos campos? Exatamente. Não, isso será customizado. A gente vai customizar, né, o mesmo esse importador para poder fazer Tá. Então eu acho que seria importante você escrever um pouco, não muito no seu trabalho, que uma das possibilidades, uma das possibilidades para importação, né, ou a possibilidade definida, aí eu não sei, de vocês, seria que o importador do SIGA, que faz A, B, C, D e E, tá, ele seja customizado para ser o importador do SciLacs. Tá? Porque aí ele já sabe onde colocar, já sabe no DSpace como fica com pendências e tudo mais. Tá? Eu acho que isso é importante. Tá? Perfeito, professor. Então, era esse. E depois eu quero ser mais para frente, mas antes eu vou passar por algumas outras coisas, que você fale, mostre o seu fluxo, que eu queria conversar um pouquinho com você no seu fluxo, tá? Mas, antes disso, eu vou, assim, rapidamente, professora Nancy, passar em alguns pontos que eu acho que seria, assim, para se pensar no trabalho da Rita, que é quando ela traz a ideia da linha verde e da linha dourada, tá? Mais recentemente, a gente tem a linha diamante, tá? Que é quando a publicação em acesso aberto é sem custo, porque os periódicos, por exemplo, eles estão em associações científicas ou mesmo em universidades. E tem a via híbrida, que a gente tem visto agora com mais frequência, que é aquela em que por exemplo, eu vou publicar numa revista, tá? E se eu quiser que o meu texto fique de acesso aberto, eu tenho que pagar. Tá? Então, eu acho que acrescenta na verde, na dourada, a diamante e a híbrida, porque dá uma atualizada nesse contexto, nesse movimento, né, de acesso aberto. No seu texto, tá, você tem um objetivo que é propor um novo fluxo de povoamento de artigo científico no repositório, utilizando os metadados coletados pelos SciLacs. Lá na introdução, na parte mais final, na página 88, você diz que a otimização do povoamento do repositório a partir da interoperabilidade com os SciLacs da universidade. Eu só queria que você tentasse buscar esses pontos para ver o que de fato, né, é o objetivo principal, o objetivo geral. Porque a otimização, quando você fala, né, em otimização do povoamento do repositório, parece que você está falando de todo o povoamento, e não é. Tá? No meu entendimento, o que você está fazendo? Você tem alguns fluxos de povoamento. Você tem o povoamento em que o próprio autor ele vai lá
e vai submeter o trabalho dele. Esse não vai deixar de existir. Ele já existe na universidade com todas aquelas etapas. Tá? E o outro é o que vai vir de algum lugar, que seria esse povoamento semiautomático com coleta de metadados que vem do Scilax. Tá? Então, o que você está propondo não é um fluxo que sobrepõe o anterior, não, é mais um fluxo. Tá? E eu acho que isso tem que ficar claro no seu trabalho. Em alguns momentos, eu ficava em dúvida se você estava querendo substituir, porque você até começa a falar assim, mas aí o pesquisador não vai mais precisar fazer login, fazer aquilo. Não, aquilo lá é um tipo de povoamento que continua, e tem que continuar. Tá? E o outro é usar fontes, outras fontes, para fazer esse povoamento, tá? Então, eu acho que isso tem que ficar, seria legal que ficasse bem claro. Bom, tem algumas coisas aqui que eu até fiz algumas sugestões na qualificação, aí eu vi que algumas você atendeu, outras não tem problema, é bem o perfil, né, de cada pesquisador, né, mas tem uma delas que, assim, que eu vou reforçar que eu gostaria que você olhasse, porque o Oasis BR, ele não é uma plataforma para ter objetos digitais, arquivos digitais. Tá? Ele é uma plataforma que tem referências. Ele tem algum objeto digital, bem pouco, mas a essência dele é coletar o que existe em diferentes fontes, expor os metadados, e se o usuário quiser acessar aquele objeto, vai ter o link de acesso ao objeto que vai remeter à fonte de origem. Tá? Então, ele não tem arquivos como objetos digitais, o que ele tem são representações. Tá? Então, acho que esse seria importante. A outra coisa que eu percebi aqui é que você traz nessa evolução nesse movimento de acesso aberto, aquele projeto de lei que falava que o IBIT ia ser o responsável pelos repositórios, aquilo não deu em nada, aquilo foi arquivado, tá? E aí o primeiro foi arquivado, aí entrou o segundo foi arquivado. Então, não existe isso, né? O IBIT, ele não é o responsável nacional por repositórios, né? Legalmente. Tá? O IBIT é uma instituição que ajuda muito os repositórios, está sempre em parceria com as instituições, mas não existe nada na lei, né, ou nenhuma legislação que diz que ele é o responsável no Brasil. Então, eu deixei anotado isso no seu trabalho, os pontos que eu acho que em algum momento você tem que tirar, né, quando é o quadro da evolução, porque isso não ocorreu. Tá? O que você pode, se você quiser dizer, olha, nós tivemos iniciativas, mas, infelizmente, nossos políticos, nossos governantes não aprovaram, sei lá por quê, tá? Mas não deixar como a evolução do movimento de acesso aberto, que ela não se concretizou, tá? Então, acho que isso também seria legal para o seu trabalho, se você pudesse pensar um pouco sobre isso e rever. Outra coisa é que o apêndice C que você cita, ele não está no seu trabalho, então, para você não esquecer de colocar o apêndice C. Agora, a mulher, ela está fazendo zoado, no final de tudo ela vai assinar. Oi, Ronaldo. Por favor, fechem os microfones. Ronaldo. Anthony, se você puder fechar. E... Consegue, Anthony? Oi? Posso prosseguir? Embora mesmo. Eu acho que ainda tem Tá alguém aberto aí. Melhorar o som. Tá, então, eu queria agora, né, eu acho assim que o percurso teórico, científico, né, a gente já tinha discutido lá na qualificação, você acrescentou novos conteúdos, né, a parte de metadados, a interoperabilidade, porque esses elementos se tornaram importantes, né, no contexto... É do áudio dela mesmo. Fica pequeno.
Ronaldo, se você quiser aumentar ela. Por favor, Ronaldo. Só um minutinho, professor. Desliga o microfone. Você tá desenhando, né? Bota um fone. Antônio, você consegue? Pode dar para baixo, não tem como aumentar muito. Estou escrevendo também para Anthony, mas... O Anthony, ele consegue fechar. Ah, fechou. Pronto. E, bom, e aí, então, estou falando da parte teórica, você acrescentou, trouxe os elementos novos necessários, né, para sustentar a sua proposta de criação de um fluxo ou de uma proposta de interoperabilidade entre o SciLax e o RI da Federal, da Universidade. Tá? E aí eu repassei alguns pontos, fiz alguns comentários, mas lá no final agora, na sua proposta, tá, eu queria que você, se possível, mostrasse o slide que você traz o seu fluxo, porque eu acho que seria importante eu falar mostrando, porque aqui também tem a professora Nancy e o professor Fernando, e eles podem me ajudar nesse entendimento também. Você pode fazer isso, por favor? Sim, vou fazer agora. Obrigada. Ai, meu Deus, eu coloquei... Só um minuto. Aqui. Tá, ele está um pouquinho diferente daquele que está lá na... Isso, eu dei uma... Né? E por isso que eu pedi para você mostrar. Bom, então, assim, um lado a gente tem a plataforma SciLax, e a outra parte nós temos, eu não iria dizer setor do repositório, porque nós estamos fazendo interoperabilidade entre sistemas. E Sim. Claro que dentro da plataforma, dentro do setor que trabalha o SciLax, tem pessoas, tem atividades, né, e dentro do repositório também. Então, eu faria uma plataforma SciLax e a outra pensaria em ter um repositório como um todo. É claro que tem ferramentas, tem tecnologias, tem processos, tem humanos em todos os lados, tá? Mas, vamos lá. Tá lá, a plataforma, ela tem a sua independência, né? Ela, mesmo usando o CIGAR, que é um dos elementos das plataformas, ela faz sem o repositório. Então, ela vai lá, ela cria o próprio ambiente dela, fazendo coleta automática de diferentes bases de dados. Tá? E aqui, neste momento, ela usa a plataforma Sucupira, tá? Talvez você pudesse perguntar para o desenvolvedor, tá? Como é que ele pega a plataforma Sucupira, porque a plataforma Sucupira, ela não tem dados abertos. Tá? Ela tem, nós temos os dados abertos da cá, mas isso é antigo. E ele pega, muito provavelmente, a plataforma Sucupira de uma outra forma. Por que eu digo isso? Porque a Unesp recebe os dados da Unesp na plataforma Sucupira por arquivo que o setor da Sucupira passa para a Unesp. Tá? Então, muito provavelmente ele também faça isso. Então, eu poderia só perguntar para ter certeza se ele tem, né, uma aplicação que busca lá, né, ou se a plataforma, a CAPES, passa para ele em arquivos. Tá? Então, ele pega a plataforma Sucupira, ele pega a plataforma Lattes, usando, né, um sistema que vai buscar, ele fala que ele faz mecanismo de busca, né, ele joga Spider, mecanismo de busca na Scopus, mas lá também na Scopus, tem APIs para você puxar, né, os dados da Scopus. Aí ele compõe, né, com o objetivo quantitativo, ele traz alguns elementos de metadados e faz o trabalho lá dele quantitativo. Bom, aí o que vai acontecer? Tá? A plataforma do repositório, ou, né, essa ecologia, né, do repositório, vai, por meio de uma interface, né, realizar a busca no SciLax.
né, eu não diria uma tela de busca. A tela de busca, na verdade, é para o usuário que está fazendo, o usuário profissional que está fazendo essa busca. Na verdade, você tem um sistema, né, no qual você interage por uma interface e que você vai lá e vai buscar os metadados, tá? A partir daí, tá, quem exporta os dados é a plataforma Silex. Na verdade, o ambiente do repositório ele vai importar. O Silex importa e o repositório importa. Ou, aqui, né, como você disse que tem um importador, eu acho que talvez no fluxo tivesse que entrar o importador. O importador é que vai coletar lá, né, e vai importar para o DSpace. Tá? Então, imagina, tem a plataforma Silex, e aqui tem um importador. O importador pega, traz para cá e coloca no DSpace. Então, isso tem que estar no seu fluxo. Certo. Tá? Porque você está falando de interoperabilidade, e a gente tem que pensar que na interoperabilidade a gente está falando de sistemas, de máquina com máquina. Tá? E aí, importou para o DSpace, porque aí você fala, baixa o arquivo no computador. Por isso que eu fiquei em dúvida, mas como assim vai baixar se tem um importador? Tá? Na verdade, o que deve acontecer, eu não sei, o importador pega e joga no DSpace. Né? Em lote no DSpace aquilo que foi importado, que foi solicitado ao Silex. E aí, a partir daí, fica no DSpace, tá? Os registros pendentes, né, para tratamento final, para tratamento, né, antes de incorporação nas comunidades e publicação ou disponibilização desses registros para o usuário final. Então, o que acontece? Sai de lá, fica no DSpace, aí o DSpace vai, né, pela sua estrutura, vai dar acesso para o humano, que vai entrar, vai fazer o tratamento, vai verificar, vai lá, validou, tá ok? A partir daí, o registro que foi tratado, né, ele vai ser disponibilizado no repositório. Tá? Aí vem essa coisa, antes de disponibilizar, no tratamento, tá vendo que eu estou tentando usar alguns termos técnicos mesmo da nossa área, eu acho que são importantes. Tá? No tratamento, vai ser verificado se ele tem licença para que o objeto fique de acesso aberto. Se tiver licença, se dá um tratamento, né? Que é buscar de forma manual, tá? O objeto digital para poder fazer, né, o download e depois carregar, fazer o upload no DSpace. Tá? Se ele não permitir, só vai ficar o link. De qualquer maneira, o link de acesso, ou identificador persistente, o RI, o URL, enfim, eles vão estar também no elemento de metadados do repositório. Tá? Então, eu acho que você poderia transformar esse fluxo de povoamento pensando nessas etapas que eu estou falando, não na etapa do humano, baixa o arquivo no computador, transfere para você, não, isso vai ser feito por um importador. Tá? O importador vai fazer isso. Aí depois você tem o quê? O tratamento desses dados, que vai ser feito por humano. Tá? E aí, no tratamento, se você quiser, você depois, lá nas etapas, você pode descrever o que vai ser necessário fazer, porque você tem os elementos de metadados do repositório para o tipo de material que você está falando, que é o artigo. Tá? Então, o que faltou? Faltou idioma, faltou a editora, faltou o resumo, faltou abstract, faltou o RI, né, URL. Tá? E, inclusive, você, na conversa com o desenvolvedor do Silex, você podia dizer a ele que ele poderia registrar, tá, o endereço eletrônico de onde ele estava pegando esse dado. Ele disse que não consegue, professora. Fui perguntado a ele depois. Não consegue? Ele não traz. Ele disse que não traz. Pode até ser que, se a gente pedir, ele consiga.
Não, mas não, atualmente ele não faz essa coleta Então, mas é uma coisa fácil que ele pode desenvolver para ajudar muito vocês, porque se ele conseguir trazer o endereço onde está o objeto, quem vai fazer o tratamento clica ali e pronto, já chega no objeto. Tá? Então, mostra, Rita, a importância dele trazer na coleta esse elemento de metadados. Certo. Tá? Então, eu acho assim, essa interoperabilidade organizacional. O que você precisa, o que ele precisa, o que você pode fazer, o que ele pode fazer. Essa é o que a gente chama de interoperabilidade organizacional. Tá? Então, tudo bem, se agora não der para ele fazer, mas deixa aí como trabalho futuro para o Silac, que traga, né, a fonte, o endereço eletrônico, que às vezes no DOI é tranquilo, se está vindo o DOI, você chega, né? Mas nem sempre a gente tem publicação em DOI, né? As mais antigas não tem, as novas, algumas ainda não tem, tá? Então, eu acho que vai nesse sentido de interoperabilidade organizacional. Tá? E aí eu acho que você traz esse fluxo, trazendo os ambientes, as ferramentas, a interação do humano, fazendo o tratamento final, tá? E aí depois a disponibilização terminou, disponibiliza no repositório para acesso aberto, né? Ou metadados e o objeto digital. Então, era isso que eu queria falar com você, com relação a esse povoamento, tá? Que, no meu entendimento, ele é um povoamento semiautomático. Ele tem uma coleta automática, né? Coletou automaticamente um conjunto de elementos. A partir daí, nós vamos precisar de uma intervenção humana para checar o que foi coletado, incluir novos conteúdos, novos elementos de representação, e depois disponibilizar no repositório. Perfeito. Tá? Então, Rita, olha, é isso que eu tinha para contribuir. Eu sei que, eu sempre falo, né, docente fala demais, né? A gente empolga, e é um tema que eu gosto muito. Sempre um prazer ouvi-la, professora. Obrigada. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Então, mais uma vez. De seu trabalho, de dialogar, de trazer o meu olhar para o seu trabalho. Aceite se você concordar, se achar pertinente, você e sua orientadora, né? Se não achar pertinente, se não for o momento também não tem problema, tá? Mas é mais para a gente crescer juntos, né? Nesse seu trabalho. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Nancy, parabéns pela orientação. Novamente, obrigada pelo convite. Muitíssimo obrigada, professora Silvana. Realmente sempre é uma aula estar com você. E aí, realmente, há questões que a gente vai passando, né? A gente fala, a gente lê, não sei o quê, e depois, no último momento, poxa, passou isso, esse detalhe, né? Essa questão que deveria ficar mais claro, enfim. Então, seus apontamentos aí são excelentes e a gente vai a levar em conta, sim, como não. Se alguma coisa passou outra vez, a gente agora vai revisar melhor. Não, tá tranquilo. E também, assim, se precisar, Rita, de alguma coisa, dialogar comigo, entre em contato, Ana, se tem meu WhatsApp, tá? Eu sempre falo assim, se entrar em contato e não respondi, entre de novo, eu não vou ficar chateada. Eu vou entrar mesmo. Eu recebo... não mandou da outra vez o texto com as considerações. Eu cobrei só uma vez, eu deveria ter cobrado mais. Não, eu sempre falo para todo mundo assim, ó, eu recebo mais ou menos 500 e-mails por dia do meu trabalho, tá? Então, passa, às vezes eu vejo uma coisa por uma reunião, vou ver depois, esqueço, passou. Então, assim, cobra, pode cobrar? Eu não vou cobrar isso, tá? Mas eu vou até deixar no texto, terminar essa defesa, eu vou já encaminhar o texto para vocês, tá bom? Perfeito, obrigada. Muito obrigada. Bom, e agora eu dou a palavra ao professor Fernando, que também fez uma contribuição excelente a outra vez, né? Reencaminhou a gente, que estava aí meio que perdendo o rumo. E então, Fernando, aí, muito obrigada também por estar agora aqui. Muito obrigado, Nancy, Rita, pelo convite. Também me sinto muito honrado de participar, né, de mais uma banca, professora Silvana, minha eterna orientadora. Aí, Rita, orientadores são
para sempre, né? Acaba a defesa, mas estão sempre com a gente. E realmente foi uma aula que a Silvana deu agora, né? A gente sempre se desperta para algumas coisas. Inclusive, dentro da minha arguição, me despertou para algumas outras coisas que eu vou falar aqui como complemento ao que Silvana falou, e também assino embaixo tudo que ela colocou. Algumas coisas eu já tinha pensado, outras coisas vieram com a fala dela. Então, eu vou passar para alguns aspectos, eu vou tentar ir na ordem aqui do trabalho, tá? Concordo. Bom, primeiro, foi muito bacana você não ter continuado com aquela ideia de falar de boas práticas, né? Porque, olha, você sabe que eu conversei, eu não me lembro com quem, mas alguém que vai fazer doutorado e vai estudar essas boas práticas. Então, eu acho que é realmente um trabalho para doutorado, um trabalho que precisa de mais tempo e, de fato, pensar em resolver algo para o seu ambiente de trabalho agora foi a melhor solução mesmo, né? Bom, concordo com a professora Silvana de que o texto precisa passar por uma revisão de português, embora esteja muito bem escrito, mas tem algumas repetições de palavras, né, algumas questões ortográficas, mas nada demais, nada que vá sobrecarregar o revisor, tá? Bom, vamos lá para a introdução. Tudo que a Silvana falou me fez pensar no seu problema de pesquisa, né? E é engraçado que lá, olha, vamos lá do fim para o começo, vamos para a página 100. Na página 100, quando você vai falar das suas considerações finais, você faz um problema de pesquisa, uma questão de pesquisa, né? Diferente do que você colocou na introdução. Olha como você coloca no segundo parágrafo. Como aprimorar o povoamento do repositório institucional da UFRN a partir da interoperabilidade com o SciLax? Eu achei linda essa pergunta, né? Essa questão norteadora. E lá na introdução, você já fala, na própria questão norteadora, você já dá uma solução, que seria um novo fluxo, né? Então, eu penso que você poderia usar aquela mesma questão norteadora que você colocou lá nas considerações finais, na sua introdução, e tirar o termo fluxo, tanto do problema de pesquisa, quanto do objetivo geral. Tá? Porque aí o fluxo ele pode ser um objetivo específico. Ou, vamos pensar aqui, para ficar como se fosse a sua pergunta sem o fluxo, né? Você coloca como objetivo geral, propor um novo fluxo de povoamento, investigar formas de povoamento, alguma coisa nesse sentido, para que o fluxo fique com um objetivo específico. Só que tem um problema nisso, né? No caso de um mestrado profissional, a gente quer que o produto fique no objetivo geral. Então, aí vai de vocês. Eu não sei como vocês vão resolver isso. Vocês poderiam até colocar o objetivo geral como propor um fluxo, mas não um novo fluxo, né? Como ficou bem claro, que na verdade não é um fluxo complementar. É um complemento, claro. É um complemento. Isso. Então, talvez tirar o novo fluxo, que eu acho que isso também incomoda um pouco, deixa no objetivo geral, mas tira do problema de pesquisa, porque parece que a solução já está na própria pergunta de pesquisa, tá? Tem trechos também na sua introdução que você praticamente quase que vira senso comum, né? Você falar de via verde, via dourada, você agora trouxe também essas outras duas perspectivas, né? A via diamante e a híbrida. E você não cita os autores, diferentemente lá do seu referencial teórico, que você tem a preocupação de citar os autores o tempo todo. É que às vezes na introdução do trabalho a gente acha que não precisa, né? Mas esses parágrafos, a maioria dos parágrafos da introdução estão sem citação. Que embora a gente saiba que são coisas, essas questões também relacionadas às editoras de cobrarem valores altos, tudo isso a gente já sabe, mas é importante trazer os autores que falam isso de fato, né? Tem também, eu acho que só são 2 parágrafos, é o terceiro parágrafo, o quarto e o quinto, tá? Que você não cita, mas não encontrei mais nenhuma ocorrência aí no decorrer do texto.
Agora, em relação à sua justificativa, eu fiquei pensando, será que precisa dessa citação sobre comunicação científica no início da justificativa, sabe? Porque a justificativa é um texto seu, né? Então, esse texto sobre o que é comunicação científica, que vem sendo realizado desde os primórdios e tal, isso pode ficar ou no referencial teórico ou na parte introdutória ali antes, na contextualização do tema de pesquisa mesmo, tá? Mas, do mais, assim, a sua introdução, o seu referencial teórico estão muito bons. Agora, na página 64 do seu referencial, mas isso é uma questão de formatação, tá? Deixa eu entrar lá. Na página 64 em diante, tem uns textos que estão com a cor mais cinza, sabe? Então, seria interessante ele colocar tudo em preto, uma questão só de formatação ali, para você resolver. Bom, aí chegando na metodologia já, tem algumas questões aqui. Por exemplo, você usa como uma técnica de coleta de dados grupo de trabalho. Eu fiquei pensando, por que ela não usou o termo grupo focal? Então, metodologicamente, eu conheço mais o termo grupo focal. Mas, assim... Olha, Fernando, fui eu, né? Porque eu acho... A professora responde. Porque eu achei que não se ajustava o que eu conheço como um grupo focal, né? Era mais uma reunião técnica entre os técnicos definir, olha, vamos fazer isso assim, vamos fazer isso assim. Não era a discussão de um tópico, de percepções, de você defender entre diferentes pessoas, né? Chegar a um consenso ou discutir um tema, né? Era uma reunião técnica, pelo que eu entendi. Então, eu fui a que falei para a Rita, olha, eu acho que isso não é um grupo focal, segundo o que eu conheço como grupo focal, né? Então, eu não sei. Eu não sei também. Eu acho que seria interessante trazer, então, a citação do que seria um grupo de trabalho, porque eu acho que o que ela fez, se enquadrando ali em alguns conceitos de grupo focal, acho que se enquadraria. Mas ela teria que trazer, então, algum conceito da literatura para, vamos dizer assim, sustentar essa técnica de grupo de trabalho, sabe? Porque alguma coisa ou é uma entrevista... De fato, ela estava observando, né? Ou seja, ela estava observando a discussão técnica que estava acontecendo entre pessoas técnicas que estavam discutindo e ela estava fazendo anotações dessa reunião técnica que estava acontecendo. Mas outras características de grupo focal, que você mediar a partir de um tópico e a partir de aí você tem diversos posicionamentos, né? Eu acho que não era exatamente isso que estava acontecendo aí. Por isso... Entendo. Então, isso vai de encontro com o que eu ia falar sobre a pesquisação. Bom, o que acontece? Quando a gente vai lá para o material do Cholan, lá no livro inicial dele, que ele fala de metodologia da pesquisação, como a pesquisa social, lá fica muito claro assim, vamos dar um exemplo, você está numa comunidade e você vai buscar resolver um problema que essa comunidade está enfrentando. Então, você vai, junto com as pessoas da comunidade, buscar a resolução desse problema. Então, o problema, ele é um problema coletivo. Uhum. E aí você vai usar várias técnicas, por exemplo, de coleta de dados. Você pode entrevistar pessoas dessa comunidade, né? Você pode fazer grupos focais com pessoas dessa comunidade, tudo para resolver um problema que é de todos, um problema coletivo, um problema daquela comunidade. E é bem complexo a gente trabalhar a pesquisação nessa perspectiva mais social no contexto organizacional. Mas aí vem o próprio Cholan e criou aquele livro, né, escreveu aquele livro de metodologia da pesquisação nas organizações. Aí ele deixa a gente respirar muito mais tranquilos, né, porque a gente consegue aplicar essa ideia da pesquisação nas organizações, que é algo muito mais rígido, né, então tem uma certa rigidez. E aí me faz pensar também, será que o grupo focal, ele também não tem uma perspectiva talvez mais social, mais aplicada no contexto organizacional, perca um pouco isso?
Mas, enfim, indo lá para a pesquisação. Na pesquisação do Tiolan para as organizações, ele coloca essa pesquisa em 4 etapas, que é a etapa exploratória, etapa aprofundada, etapa de ação e etapa de avaliação. Então, é bem rígido, né, para o contexto da organização mesmo. E aí, por exemplo, a Rita, ela fala que trabalhou com pesquisação, mas ela não fala das etapas, ou ela não trabalha as etapas da pesquisação. Agora, uma coisa que é fato, dentro tanto da pesquisação na perspectiva mais tradicional do Tiolan, quanto essa das organizações, tem uma última etapa que se chama avaliação. Então, para que se tenha pesquisação, precisa ter depois a avaliação da ação. Então, quais foram as ações propostas? Como foi avaliada essa ação? No trabalho dela, fica parecendo que a avaliação da ação foi a validação pelo setor, né? A validação da pesquisa pelo setor de repositórios. Então, são 2 lados. Eu acho que o grupo focal, voltando agora para o grupo focal, na perspectiva que ele foi criado, desenvolvido, assim, foi ali a discussão de uma temática que geraria uma ação. Então, acho que não teria problema chamar de grupo focal, desde que traga um autor que fale sobre o grupo focal nesse contexto. E, no caso da pesquisação, eu senti falta de você detalhar mais as etapas da pesquisação. Aí eu acho que sustenta tanto o uso do grupo focal, quanto da própria pesquisação. Porque, senão, vamos dizer assim, vamos esquecer a pesquisação. Também não faria diferença nenhuma para o trabalho, tá? Assim, diferença em termos, como poderia dizer, estruturais, metodológicos estruturais. Não faria diferença. Você poderia dizer que você aplicou entrevista, por exemplo, né? Entrevista, o grupo focal e pronto. Mas, na realidade, a gente sabe que existe um problema ali, que pode ser que não seja o problema do gestor do Silax. Para ele, talvez não seja, ele não percebia que ele poderia interoperar ou exportar os dados do Silax para o repositório. Mas a gente sabe que existe um problema coletivo, que é a melhoria dos ambientes da própria UFRN, que muitas vezes, como a gente falou na qualificação, muitas vezes se criam ambientes dentro da própria universidade que não conversam. E as pessoas nem sabem que poderiam interoperar dados uns com os outros. Então, acho interessante manter a pesquisação nessa perspectiva, mas precisa justificar mais, precisa trazer que isso é um problema coletivo, é uma questão coletiva organizacional, falar de cada etapa, dizer como vai ser feita essa avaliação. Se vocês conseguirem, por exemplo, vocês já fizeram a importação de algum dado de lá? Não, né? Mas poderia... Você tem 90 dias para entregar a dissertação, olha. Em 90 dias, poderia ser feito um teste. Poderia-se ter essa quarta fase. E aí eu falo para você recorrer novamente à dissertação da Cleidiane. Claro, não são iguais, né? Mas as propostas são muito parecidas. E aí eu vou de encontro com o que a Silvana falou, porque a Cleidiane chegou num modelo de... que hoje em dia eu até questionaria o nome modelo de interoperabilidade, mas num esquema de interoperabilidade, em que você tem os dois sistemas, um do lado do outro, e o importador no meio, né? Então, você poderia gerar vários pequenos produtos. Imagina se você, nesses 3 meses, conseguisse, olha, você já tem um fluxo, com todas essas alterações que Silvana sugeriu, que são indispensáveis. Dentro desse fluxo, você teria uma outra parte que você poderia acoplar, que seria o importador, né? Mostrando, poderia ser um fluxo, um esquema de interoperabilidade, e talvez já uma coisa que a Cleidiane não conseguiu fazer na época, porque não dava tempo, mas talvez um teste, né? Eu acho que fecharia lindamente aí o trabalho. Eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo aqui que eu tinha que falar. É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigada, professor.